Ailone Alves. Meus amigos da web, um grande abraço. Hoje aqui eu vou contar o caso. É um caso de onça pintada. O meu pai prendeu a onça pintada na armadilha. Então eu vou contar esse caso aqui, que é um caso verdadeiro. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer, tá certinho? Mas antes de eu contar esse caso aqui é o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos. O meu pai e eu, a gente ficou alguns anos no Mato Grosso, na região do Alto Taquari. O meu pai, ele mexia com roça. Quando eu era novo, o meu pai era o meu herói. Então, eu trabalhava naquela época, nos anos 80, anos 90, todo menino tinha que ajudar o pai a trabalhar. Como meu pai, né, a gente era pobre, naquela época meu pai mexia com roça. Ele mexeu muito com roça aqui em Jataí, aqui na cidade de Jataí, no interior goiano. Ele pegava terreno para poder, talvez tinha um terreno sujo, cheio de mato. Meu pai chegava pro dono e falava assim: eu posso cuidar desse terreno? Eu vou plantar nele. Ele tinha uns 4 a 5 terrenos aqui na cidade aqui de Jataí, interior goiano. Mas o meu pai também, ele saiu para poder mexer com roça no Mato Grosso. Porque no Mato Grosso lá, tinha muita propriedade que não tinha nem dono. O meu pai tinha esperança de pegar uma terra grande pra gente, que isso nunca aconteceu, nunca deu certo, pegar essa terra grande. Mas então, ele foi para poder trabalhar lá no Mato Grosso. Ele trabalhou em alguns lugares aí. Se você ver os outros vídeos anteriores a este, eu não vou contar para não ficar muito repetitivo, né? Ele trabalhou por lá. Eu lembro que já quase no começo dos anos 90, a gente já estava quase vindo embora para Goiás. Mas o meu pai, ele trabalhou para um tal de Vinícius. O cara tinha umas terras por lá. E aí o cara falou para o meu pai, falou assim: é o seguinte, se você quiser plantar aí mandioca, milho, aquelas terras que eu tenho ali, ficava perto da fazenda dele. Ele tinha uma fazenda lá, isso é para lá no Mato Grosso, bem para lá do Taquari, sabe, do Alto Taquari. Aí o meu pai aceitou. Naquela época a gente estava lá no Mato Grosso, né? Aí o meu pai pegou aquela terra e falou: a minha equipe e eu vamos plantar nessa terra, trabalhar nessa terra. A equipe dele era ele e eu. A gente tinha 2 carrinhos de mão, enxadão, facão, matraca, né? E a gente trabalhava para poder sobreviver. E o meu pai também, quem viveu os anos 80, 90, que trabalhou na roça, aprendeu a caçar para poder comer, caçar uma paca, caçar um tatu, para poder comer, né? Naquela época meu pai tinha uma espingarda, bate-bucha, do cano fininho, fininho. E aí ele tinha essa espingarda para poder matar algum animal para poder comer, né? E aí meu pai estava mexendo com roça, a gente estava mexendo com roça, que eu tinha que ajudar meu pai lá no Mato Grosso, no Alto Taquari, para lá do Alto Taquari um pouco, trabalhando para esse rapaz, é tal de Vinícius, né? Plantamos lá milho, plantamos mandioca lá. E o Vinícius, eu senti, ele tinha, bem perto dali, uns 4 quilômetros da roça lá, ele tinha a fazenda dele, na fazenda dele, ele gostava de criar porco, cada capadão, rapaz, esse capadão, ele gostava muito da criação de porco, né? Gostava de criar porco. E ali, acredite se quiser, uma onça pintada, ela entrou no cercado, que o porco lá tinha um cercado lá, que eles punham ele, né? Tipo uma espécie de um curral para porco, para pôr os porcos lá dentro, né? Senão ele se fugia pro mato, né? A onça pintada de noite pulou lá dentro, pegou um porcão de mais ou menos 400 quilos, pesado pra caramba, arrastou esse porco e sumiu com ele na braquiária. E no outro dia, o Vinícius, o dono da fazenda, o vaqueiro dele,
porque ele criava umas vaquinhas também, era pouca, mas ele tinha umas vaquinhas também, porque ele criava. E aí procuraram para ver se achava a carniça daquele porco, né? Porque geralmente a onça costuma matar, quando ela mata uma vaca, um bezerro, um porco, ela vai carregar ele para um determinado lugar, chega lá, ela tapa com folhas, né? Coloca as folhas ali para ela comer de novo, que ela vai ali, ela começa a comer ali, por exemplo, ela mata ali uma novilha, por exemplo, uma onça, né? Ela começa a comer ali aquela. A onça gosta de comer, por exemplo, ali primeiro aquelas miudeza por dentro, né? Fígado, coração, essas coisas, né? Só que essa onça era diferente das outras onças, ninguém achava a carniça dela. O vaqueiro lá tentou achar lá, o dono da fazenda não achava de jeito nenhum. E passa de 2 em 2 dias a vaca ia lá. Aliás, de 2 em 2 dias a onça ia lá na fazenda do Vinícius. E a preferência dela é matar porco. Eu não sei porquê. Se é porque tinha aqueles porcos bem gordos lá na fazenda, né? Aí ela matava um de novo e ninguém achava. As pessoas pensavam que poderia ter ali uma gruta de pedra onde ela poderia estar correndo com aqueles porcos ali, comendo eles lá dentro da gruta, né? Ninguém achava nada. O Vinícius, ele arrumou alguns caçadores de onça para poder tentar pegar essa onça. O cara ia lá, levava cachorro, soltava os cachorros, mas essa onça era arisca, ninguém via onde ela ia. Ninguém achava carniça desses porcos que ela comia, ninguém achava nada, então estava complicado. O caçador ia lá, levava seus cinco cachorros treinados para poder caçar, né? Soltava o cachorro lá, o cachorro tentava empoleirar a onça, que correr atrás dela para subir em cima de uma árvore, e o caçador vai lá com a 20 e mete bala, né? E não conseguia achar essa onça de jeito nenhum. E desistiu. Vários caçadores foram lá tentar matar essa onça, porque ninguém achava essa onça. Essa onça foi a onça mais esperta que apareceu no Mato Grosso. E aí o meu pai estava lá, o meu pai já tinha uma certa fama, porque ele tinha matado 2 onças no Mato Grosso. Ele matou uma onça pintada e matou também uma onça preta da mão torta. E aí o Vinícius, sabendo daquela fama por aí, falou assim: seu Leonídio, o senhor não pode me ajudar com essa onça não? Se o senhor me matar essa onça para mim, eu te dou 2 novilhas. Porque ele tinha uma criação, esse fazendeiro ele criava gado e criava porco também, mas a paixão dele era criar porco. Entendeu? Aí o meu pai falou assim: não, eu vou te ver que eu posso te ajudar. Só que como ninguém achava carniça dos porcos que essa onça comia, então estava meio complicado. E aí o meu pai, ele fez o seguinte: o meu pai falou: nós vamos mandar fazer uma armadilha. Só que eu quero uma armadilha, não vou fazer armadilha de pau não, que a onça quebra. Eu quero fazer uma armadilha de aço, de metal. Aí ele pediu, o meu pai pediu para o fazendeiro Vinícius levar ele lá na cidade do Alto Taquari. Porque lá na cidade do Alto Taquari tinha um cara lá que mexia com... Esse cara era soldador lá, muito famoso. Um tal de Valdemir. Eu já contei, já falei sobre ele aqui. Tinha uma mão dele que ele tinha 6 dedos numa mão. 6 dedos. Era um cara muito famoso lá no Alto Taquari, no Mato Grosso. Ele era soldador, serralheiro, então ele não entendia da solda. Aí o meu pai falou: eu quero que vamos fazer uma jaula aqui para pegar a onça, assim, assim. Explicou para ele. Reforçou bem aquela jaula, tudo reforçado. Fez a porta, um lugar de trancar. Fez um lugar de colocar ali a isca, né? Porque a onça não vai entrar dentro de uma jaula se não tiver uma isca. Fez um lugar ali próprio para poder colocar ali um cabrito, um carneiro, qualquer coisa assim, para poder deixar de isca. Depois do serviço pronto, o fazendeiro Vinícius pagou pela armadilha, colocou aquela armadilha na caminhonete. Naquela época era uma C10, tem muitos anos, sabe? Quem tinha uma C10 naquela época é igual quem tem hoje uma Hilux. Colocou aquela armadilha e levou de novo lá para a fazenda do Vinícius, que demorou, né? Que era longe, né? Para poder chegar, as estradas ruins naquela época, não tinha estrada.
Aí chegando lá, bem perto do chiqueiro, aí o meu pai foi organizar a armadilha para poder pegar essa onça. Ele fez a armadilha. Aí, rapaz, ele arrumou um carneiro. Falou, vamos colocar um carneiro dentro dessa armadilha. Eu sei que essa armadilha tinha um local onde você colocava o animal e tinha uma proteção. A onça não conseguia pegar o animal. Quando ela entrava, porque ela pensava que ia pegar o animal, tinha algumas grades. A grade, a onça via o animal, mas não conseguia pegar ele. E quando ela entrava lá, o meu pai sabia um sistema lá que a porta fechava e travava. E colocou lá, isso foi colocado essa armadilha lá mais ou menos de noite. Colocou de noite e deixou lá. Todo mundo foi dormir e tal. E essa onça já tinha 2 dias mais ou menos que ela tinha pegado ali um porco para poder comer, né? Ela já estava com fome de novo. De 2 em 2 dias ela ia lá e pegava alguma criação. Quando a onça chegou bem perto do chiqueiro para poder pegar o porco, ela viu aquele carneiro. O carneiro estava dentro da armadilha, né? E a onça pensou, né? Certamente ela queria mudar, variar um pouco. Eu não sei se você, meu amigo, é do jeito que eu faço. Às vezes, por exemplo, eu vou te falar como é que eu faço. Às vezes, segunda-feira, eu comi um bife com cebola, né? Aí na terça-feira eu falei, não, vamos mudar o cardápio um pouco. Vamos ver se a gente compra um frango, comer uma asa de frango. Ali para quarta-feira eu falo, não, hoje eu quero comer um mocotó. Corta ali as pernas do boi para poder tirar o mocotó. E eu acredito que a onça também, ela gosta de mudar um pouco o cardápio dela. Ela ia naquele lugar e comia só porco, né? Quando ela viu aquele carneiro, o carneiro estava dentro da jaula, preso. A onça não pensou 2 vezes. A porta da jaula aberta, ela entrou dentro da porta e tinha um esquema da armadilha que meu pai fazia, lá uma corda, lá um negócio. Quando a onça passou, ela pisou naquele esquema lá e a porta da gaiola desceu e prendeu ela. Ficou presa. Aí no outro dia, quando levantou, no outro dia cedo, clareou o dia, o fazendeiro levantou descrente, pensando, sabe que isso vai dar certo? O fazendeiro não estava acreditando naquilo. Aí levantou lá, foram olhar, a onça pintada estava presa dentro da gaiola. Aí o meu pai entregou. O meu pai não matou essa onça. Essa onça foi entregue para o fazendeiro. O Vinícius entregou a onça para ele. Aí o Vinícius falou, você pode escolher 2 novilhas aí. Meu pai escolheu 2 novilhas lá para ele, né? Então, o meu pai, ele conseguiu prender a onça pintada em uma jaula, tá certo? Esse foi o tema desse vídeo de hoje. É o seguinte, se você ainda não é membro aqui do meu canal do YouTube, aqui no meu canal tem a área de membro, onde você pode tornar-se membro do meu canal. Nós temos um plano simbólico de R$ 9,99 por mês, onde nesse plano, você que é membro já vai ter alguma regalia. Eu tenho vídeos aqui no meu canal programados para daqui a 15 dias. Os membros vão assistir os vídeos primeiro, nesse plano simplesão. Dependendo do plano, você vai ter até vídeo exclusivo para membro, tá certo? Clique na aba Seja Membro, escolha o seu plano. É o seguinte, eu quero te pedir mais uma vez o seguinte, se você não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho, clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos, tá certinho? Então, esse foi o tema do vídeo de hoje, certinho? É o seguinte, eu agradeço o carinho da sua audiência, da sua preferência ao meu canal e nos encontramos no próximo vídeo.